is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt, mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves they're turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cold and sneak back in our town. 'Cause we lived when it was all bare feet, tan skin glistening beneath the heat, evening swirl into a bright song beat. God, it's now so very bittersweet. So I guess I'll just put on my favorite sweater and say goodbye to summer. I keep on forgetting times learn how to fly, and before I know it, it passes me by. Oh, I don't know why when life is beautiful I start to fear it. It's like my fingers and just disappear. Back and forth through dark roast coffee, salt, mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's so clear nostalgia slowly. All the leaves they're turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cold and sneak back in our town. 'Cause we lived when it was all bare feet, tan skin glistening beneath the heat, evening swirl into a big sun. God, it's now so very bittersweet. So I guess I'll just put on my favorite sweater and say goodbye to summer. Goodbye to summer. If life is an ocean, I'll stand on the shore and around the point of view. It paints a different kind of view. Nothing's permanent, but there's never crashing the same place. There's really not much you can do. The marvel at the residue. It still feels like summer, but it's so thin nostalgia slowly. All the leaves they're turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cold and sneak back in our town. But I guess I'll just put on my favorite sweater and say goodbye to summer. Oi, gente, outonou demais e eu não tava preparada, sabe? Assim, eu coloquei esse casaco e aí eu pensei, eu tô com um cardiganzinho por baixo. Pensei, nossa, esse casaco é muito quente, mas enfim, não tinha outro casaco que combinasse com o rolê e eu não tava querendo pegar os sobretudos, né? E aí eu saí de casa. Quando eu fui, tava de boa, mas agora que eu tô voltando, tá muito frio. E aí eu acho que foi todo mundo meio que pego de surpresa, porque ontem tava dando que ia dar uma máxima mais alta do que tá rolando hoje, e o tempo tá super fechado, então não tem sol. Quando não tem sol, o frio é muito mais frio, né? E aí, nossa, mas as árvores já estão tão outonais. Falei, vou voltar pelo retiro, vou conversar sobre a minha leitura. Sem condição. Sabe por quê? Porque eu não botei uma meia quentinha. Então meu pé está congelando dentro do tênis. Logo eu tenho um colapso, gente. Eu sou muito friorenta, então qualquer coisinha já faz com que eu me trema inteira. Então eu vou pra casa. Em casa a gente conversa.
bem chuvoso, o dia tá muito delicinha pra ler. E eu aproveitei e fui num café. Mostrei pra vocês as ceninhas aí. Foi aquele café que eu mencionei que eu conheci, que eu achei muito bacana, muito gostoso. O ambiente é super aconchegante. E aí hoje eu fui, almocei, fiquei, tomei um café, comi um bolo, foi ótimo. E adiantei bastante a minha leiturinha. Esses dias Hector está viajando pra Milão. Ele foi pra lá numa viagem a trabalho. Então, deixa eu apoiar vocês aqui pra gente conversar. Ele tá em Milão numa viagem a trabalho e aí eu fiquei sozinha em casa. E eu gosto muito dessa sensação de estar sozinha. Eu gosto muito de estar sozinha, de aproveitar minha própria companhia. Mas ao mesmo tempo eu tô fazendo bastante daquele exercício que minha psicóloga indicou, de sair mais de casa, de fazer coisas diferentes. Aí cada vez que eu vou pro café eu vou por um caminho novo. Eu até ia tentar um outro café hoje, mas como eu queria focar em ler, eu sabia que lá era mais calmo, eu fui pra aquele. Mas tem um outro aqui perto de casa que eu quero conhecer também. Vou ver se eu consigo ir esses dias. E foi um exercício muito legal. Eu sei que vocês curtiram quando eu mencionei isso no vlog, então é uma coisa aí que eu indico que vocês fazerem também. Porque eu acho que muda bastante a forma como a gente enxerga o dia e como as coisas estão sendo pra você. Bom, agora eu tô em casa, acendi umas velinhas que eu amo. Ai, dá um cheiro tão bom, dá uma sensação de aconchego, de conforto. Tenho pizza na geladeira que eu pedi ontem, vou jantar isso já já, tomar um banho. Gente, e este que é o meu novo cardiganzinho que eu comprei, porque eu vi a Taylor Swift vestida. É sobre isso e tá tudo bem. Mas, falando sobre essa sensação de estar sozinho, sobre essa questão toda, eu tô lendo um livro em que o protagonista vivencia muito essa experiência, que é o A Livraria Mágica de Paris, da Nina George. Meu Deus, eu tô amando esse livro. Eu tô na página 115 e olha o quanto eu tô marcando. Vocês têm noção? Eu fiz até um índice de marcação para esse livro aqui na frente, porque ele está sendo o auge. E ele fala muito sobre essa questão de solidão. Mas aqui é uma solidão, de certa maneira, mais compulsória, sabe? A gente tem um protagonista, que é o Jean. A gente tá em Paris. E o Jean, ele é dono de uma livraria que é um barco. Então, sabe aquelas casas, barcos que ficam ancoradas nas beiras dos rios? Tem muito aqui na Europa. E aí em Paris tem bastante disso. Então ele tem um barco que fica ancorado ali no rio, onde ele fez uma livraria. Ele construiu uma livraria que ele chama de farmácia, porque ele utiliza os livros como remédio para curar as dores das pessoas. Então as pessoas que visitam aquela livraria conversam com o Jean sobre como estão se sentindo, enfim, ele consegue tirar algumas coisas dessas pessoas e ele consegue indicar livros perfeitos para essas pessoas, sabe? Para fazer elas voltarem a ser elas mesmas. E aí, tem 20 anos que o Jean, ele é solitário. Apesar dele estar aí envolvido nesse mundo dos livros, dele estar envolvido numa comunidade, ele vive sozinho num apartamento em que tudo é pensado apenas pra ele. Então, só tem um prato, só tem um jogo de talheres, só tem uma mesa, só tem uma coisa. Ele vive uma vida muito minimalista, mas isso não se dá muito por querer, apesar de ser por querer, sabe? É muito por uma necessidade que ele construiu após se separar do grande amor da vida dele. E ele tem uma barreira que ele precisa quebrar, pra conseguir, enfim, se reencontrar. E aí ele acaba conhecendo uma pessoa que quebra essa barreira pra ele. Mas esse quebrar de barreira gera uma aventura na vida do Jean. E nessa aventura ele vai acabar levando o Max, que é um autor que escreveu um livro, assim, nos 21 anos. E o livro estourou, gente. E ele ficou muito, muito famoso. Famoso do tipo de ter fãs que procuram ele pra tudo que é canto. Famoso do tipo que, sabe, assim, tá completamente importunado. E ele tem que entregar um novo livro, só que ele tá preso no processo de escrita, porque ele não consegue lidar com tudo o que esse primeiro livro gerou pra ele, sabe? E aí eles dois vão embarcar nessa aventura e a gente vai acompanhando essa aventura. Gente, esse livro, sei lá, eu li 115 páginas e sabe que parece que eu li 500 páginas? E ele te traz para várias questões, sabe? Tem várias coisas em andamento dentro da história.
Tem vários pensamentos do Jean, tem várias indicações de livros, tem muita coisa que acontece, mas ao mesmo tempo não acontece muita coisa. É muito de um homem que tem seus 50 e poucos anos, que de certa maneira viu a vida passar de frente a ele sem ter agido muito, mas que leu muitos livros, então viveu muitas vidas através da leitura, e com base nisso tem muitos ensinamentos. Mas também tem muitas questões sobre as quais ele pensa que vem desse passado, da criação familiar, desse relacionamento que ele teve e de achismos. E a gente vai junto com ele desvendando o que é a vida dele, o que é achismo e enfim, tudo isso. E tá sendo uma leitura muito, muito, muito prazerosa. Eu tô me divertindo, eu tô marcando horrores, tá sendo aquele livro que eu tô sentindo e vivendo, sabe? E ele menciona um livro muito importante aqui, que é o Luzes do Sul. E esse livro vai, enfim, permear um pouco dessa narrativa, e eu também vou fazer a leitura dele, porque esse livro existe também. A Nina George escreveu depois que ela escreveu A Livraria Mágica de Paris, e vou compartilhar também sobre Luzes do Sul neste vlog. Um detalhe interessante é que a Livraria Mágica de Paris já vendeu mais de 1 milhão de exemplares ao redor do mundo. E é um livro sobre livros, e assim, isso me encanta, eu particularmente amo. E eu indico demais pra vocês. No último vídeo eu falei que ia mandar enquadrar algumas fotos do casamento. Gente, olha essa foto. Ela tá tão linda. Botei ela aqui na mesinha que eu coloquei as flores, sabe? E ainda falta trocar as almofadas, que é uma coisa que eu quero. Mas... Ui, estourou tudo, socorro Deus. Eu juro que hoje eu vou dobrar roupa. Que sim, é daquele vlog ainda, mas eu não dobrei. Nossa, eu cheguei perto e mexeu tudo aqui. Coloquei o beijo na entrada da casa, entendeu? As lutas das pessoas. Tá aqui, meu marido ainda não viu, ele vai ver quando ele chegar amanhã. E tirei aquele negócio que tava aqui também. E é isso. She's got no clue. I've been alone, wasting away in my room, and you're afterglow. She's laughing like you used to. Guess I still got jokes. Might take her home, and it's strange, cause I think that I like getting over you. We used to race the freeways. I close my eyes sometimes. I used to watch the sunset reflecting through your eyes. I know your parents like me. I never said goodbye. You went to all my shows and you were the first in line.
Estamos vivendo dias preguiçosos por aqui. Hoje é sábado. Ai, gente, é que tu fez um bacalhau com batata. Eu mostrei pra vocês, dei uma organizada na casa hoje cedo, mas passei o dia basicamente fazendo nada, entendeu? Aproveitando meu sábado, porque é sobre isso. E aí eu concluí a Livraria Mágica de Paris, da Nina George. E, gente do céu, o que foi esse livro? Eu acho que esse foi o livro que eu mais marquei na minha vida. Eu marquei demais essa história. Mas é porque ele é um livro que ele fala com você, sabe? Ele é um livro que é um processo de luto, de certa maneira, que o personagem vai vivendo, o fim de um relacionamento, e aí ele se prendeu a esse fim por 20 anos, e agora ele meio que foi libertado desse fim, só que essa liberdade faz ele ir buscar por essa pessoa, e a gente vai acompanhando essa busca que se dá no começo ali, por um passeio a barco, andando por alguns canais da França, até que ele chega no sul da França, né? Ele sai de Paris, vai até o sul da França nessa caminhada. E no meio do caminho ele vai encontrando muitas pessoas que vão contando suas histórias pra ele, e ele vai vivenciando todas essas histórias. O tempo inteiro retratando os livros como grande fonte de inspiração para a vida dele, como grande persona. Mas nessa busca que ele vai pelo amor, de certa maneira, ele vai descobrir que ele precisa amar mais do que se sentir amado, né? Então é um livro que vai retratar isso de uma maneira muito profunda, e eu gostei bastante de como a autora conseguiu fazer isso. Eu acho que vai ser um livro que vai tocar especialmente pessoas que são relacionadas com o livro, sabe? Pessoas que gostam de livro, pessoa que sente o livro. Eu acho que vai tocar demais essas pessoas. As primeiras 200 páginas do livro eu senti que elas são muito fluidas, porque é toda aquela busca para entender o que está acontecendo, sabe? Até o capítulo 100 você não sabe. Tem uma grande questão ali, uma carta que precisa ser aberta. Depois tem toda uma busca do personagem pra até onde essa busca dele vai dar. Depois ali da página 215, mais ou menos, eu sinto que a narrativa, ela se torna um pouco mais densa. Ele fica mais lento. Porque também é um livro muito sobre você apreciar, sabe? Então, parece que tem muitas páginas, ele não tem tantas páginas porque acontece tanta coisa e você precisa ir parando a leitura pra sentir aquilo que o personagem está querendo te falar, pra sentir aquilo que o personagem está querendo trazer. Eu acho isso interessante. E eu gostei de como ela fez aqui, sabe? De que primeiro ela gera na gente aquela curiosidade, então a gente vai devorando, e depois ela faz a gente parar pra refletir junto com o personagem principal, com o Jean. Apesar de que ao longo da trama vão surgindo muitos outros personagens e muitas outras histórias que a gente vai se familiarizando. Além disso, eu sinto que a autora ela quer colocar algumas questões ali pra gente ficar tentando desenvolver como se fossem minis mistérios, sabe? Surge uma pessoa aqui, uma pessoa ali, você vai tentando ligar aquela pessoa na história que já tá sendo contada, ou puxar outras histórias. E ele é um livro que ele fala prioritariamente sobre o amor, sobre o você se deixar amar, sobre o você amar, sobre a escolha ou não escolha de amar, apesar dela de certa maneira ser inexistente, né? Mas você pode escolher se afastar de uma pessoa que você ama. Então ele é um livro que fala bastante sobre essas versões e a camuflagem do amor. E ao longo de toda a vida, o Jean, ele esteve ligado a um livro. Teve um livro que ele leu que permeou todos esses 20 anos dele de solidão, de certa maneira, mas que foi um livro que fez ele acreditar. E este livro é o livro Luzes do Sul. Então, a Nina George, ela escreveu esse livro que não existia. Tem três, apesar de aqui, a Livraria Mágica de Paris ser um livro que fala sobre muitos livros, muitos autores, a Nina, ela fala bastante sobre esse Luzes, que é um livro que não existe. E aí ela escreveu esse Luzes pra gente poder entender o que é que ele representa pro Jean, pro protagonista. E esse livro aqui, o Luzes do Sul, ele veio primeiramente no Clube da Carina. É um clube do livro da Carina Risse, a autora, junto com o grupo editorial Record. Assinando o Clube da Carina, você recebe na tua casa uma caixa que vem com um livro que é um lançamento que só será publicado para o grande público depois de 3 meses. Então você recebe esse livro com antecipação. Além disso, você recebe um dos livros do catálogo do grupo editorial Record que eles acham que combina com a narrativa desse livro, que eles acham que pode ser interessante para o leitor. Um livro
livro que o grupo quer que seja divulgado para mais pessoas. E todas essas leituras acontecem em conjunto com a Karina Risse e tem lives de discussão com a presença da Karina. Então, vocês conversam sobre como foi essa leitura junto com a Karina. Além, obviamente, de brindes exclusivos, de coisas que se assemelham ali à leitura, para deixar toda a questão um pouco mais, né, aproximada da gente. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês conhecerem um pouco mais do Clube da Karina. E usando o meu cupom que eu vou deixar aqui na tela e também aqui no box de informações, vocês garantem 10% de desconto na assinatura de vocês. Então, caso interesse, vai lá conferir e depois me conta o que achou. Ah, e aproveita porque as inscrições para a próxima caixa abriram no dia 30 e elas, assim, são quantidade limitada. Então pode ser que acabe e você perca a caixa. Vai lá conferir mais a nova caixa e assinar o clube. E bom, agora que eu terminei de ler o A Livraria Mágica de Paris, eu vou começar então o Luzes do Sul. E aí vou contar pra vocês um pouquinho também sobre essa trama. Pipoquinha time. Aí, vamos assistir o terceiro episódio de Os Anéis de Poder, que é a série prequel. O Senhor dos Anéis do Poder. Dos Anéis, do Senhor dos Anéis. Do Poder. Então, vamos fazer pipoquinha pra poder estar vendo, né, meninas? Tata pau. Tchau, tá? Gandalf. Ou, como tu gostas de chamar ele, Dumbledore. Voltando para este vlog toda maquiada, porque acabei de gravar favoritos do mês, então eu sempre faço uma make no favoritos e acabei de terminar. Inclusive, antes disso eu saí, fui numa drogaria que tem aqui perto, não é bem uma drogaria, tipo uma loja de cosméticos, sabe? Mas esse vlog tá meio bagunçado porque as coisas estão meio bagunçadas, gente. Essa semana foi uma semana muito tensa, eu tava muito ansiosa, sabe aquela semana que você não tá satisfeita com as coisas, que você não consegue fazer as coisas direito, que tá tudo meio dando errado, ou você tá sem inspiração e na sua cabeça tá tudo meio negativo? Foi basicamente assim. Então, foi uma semana que eu não consegui me concentrar muito em trabalhar, que eu não consegui ler muito, que eu não consegui escrever muito, apesar de a escrita ser a coisa que eu mais consegui me conectar. Eu acho que, eu tava conversando ontem com minha psicóloga, eu sinto que quando eu tô escrevendo, eu alcanço um espaço do meu cérebro que é muito difícil de ser distraído. Então eu fico tão imersiva naquilo ali que é quase como se eu não estivesse presente, e isso faz com que a escrita pra mim seja muito mais fácil de fazer quando minha cabeça tá um caos, sabe? Porque eu sinto que eu tô fora de mim enquanto estou escrevendo, e essa foi a coisa pra qual eu mais consegui me dedicar, pra qual eu mais consegui dedicar tempo ao longo dessa semana, o que é muito bom porque o lançamento de Casos Ilícitos tá vindo por aí, então dedicar tempo pra escrita foi uma coisa super positiva. E daí ontem eu me senti mais eu mesma, sabe? Eu me senti mais pronta para enfrentar o mundo. Só que eu queria começar, assim, essa volta, já que eu tenho a possibilidade de escolher, né, minhas formas de trabalho, lendo. E aí eu fui para Luzes do Sul, da Nina George. Eu já tinha tentado começar a ler o livro, mas como eu tava nessa vibe, assim, pra baixo, não tava fluindo. E eu queria aproveitar muito essa história, porque ela é uma narrativa bem
diferente. Ele é um livro que é narrado por um sentimento, pelo amor. E a gente aproveita muito isso ao longo da narrativa, porque a gente conhece as linguagens do amor, né? Tem gente que ama mais pelo gesto, tem gente que ama mais pelo toque, tem gente que ama mais pela palavra. E aqui ele fala sobre isso, mas a gente enxerga esse amor, a gente enxerga esse potencial, a gente enxerga essa coisa toda acontecendo. E além disso, ele também fala sobre esse processo do amor chegar nas pessoas, de como o amor toca as pessoas. Também fala sobre outros sentimentos e outras situações, e eu achei muito interessante essa abordagem dentro do livro. Luzes do Sul, ele é uma trama que aparece em A Livraria Mágica de Paris. A gente sabe que é um livro que faz com que o personagem principal daquele livro, que é o Jean, ele mude completamente, né? Então aqui a gente vai entender como é que esse processo aconteceu e por que esse livro é tão importante para a vida do protagonista. E ao ser narrado pelo amor, a gente ainda tem uma protagonista, uma personagem principal, que é a Maria Jeanne, e ela é uma menina, ela tem 13 anos, e assim, ela foi tocada pelo amor muito cedo, e isso fez com que ela conseguisse enxergar o amor. Então a gente tem um romance com o viés ali de realismo mágico, né? E ao enxergar esse amor, ela começa ali a arquitetar alguns planos para juntar pessoas. Mas, apesar disso ser um ponto importante da história, o ponto mais importante da história é a mudança que essa protagonista faz na vida das pessoas que a rodeiam. Então, a forma como a presença dela é cativa, a forma como as pessoas se encantam por ela, e ao longo da narrativa a gente vai conhecendo muitos personagens, assim como acontece em A Livraria Mágica de Paris, e a gente vai percebendo o quanto o amor, esse sentimento, modifica a vida dos personagens e como esses personagens têm esse sentimento de maneira diferente dentro deles, sabe? Então, é uma narrativa que no começo ela pode ser um pouco estranha. Eu achei que as 100 primeiras páginas do livro, elas são aqueles tipo de páginas pra você aproveitar, sabe? Aquele livro que ele é mais denso, ele é um livro que vai mais pesado, então você vai mais concentrada no entender o que é aquilo. O personagem, né, se mescla muito com o narrador, que é o amor, então ele vai contando a história de uma maneira assim um pouco trançada, e a gente vai tentando desenvolver o que tá acontecendo ali. Mas depois de 100 páginas, eu sinto que a trama, ela meio que é explicada, então se abre pra gente resolver as problemáticas dos personagens, e aí o livro corre de uma maneira mais fluida. Mas é aquele livro que toca você, sabe? E que faz você querer enxergar ao redor e pensar, ok, com base nas ações, nos sentimentos de minha mãe, como será que é? Onde é que tá o amor nela? Com base no meu marido, sabe? Na forma como ele age comigo, onde é que tá o amor nele? E aí você fica pensando sobre as pessoas ao seu redor. E além disso, você fica pensando no seu impacto nas pessoas que estão ao redor, sabe? Em como você ama essas pessoas. Em como para cada pessoa você destina o amor de uma maneira diferente. E eu achei muito interessante isso, da história se mesclar muito com a nossa vida e com fazer a gente entender o amor ao nosso redor e como a gente lida com esse amor. Quando a gente descobre também o título do livro, Luzes do Sul, o porquê, né, em como esse livro está conectado com a trama, é um momento, assim, sublime, muito bonito, é um livro muito emocionante, é um livro que também ressalta bastante a história dos livros, porque a protagonista dessa história, a Marie Jeanne, ela tem um pai que é o Francis, e esse pai, eles estão ali vivendo no começo dos anos 70, mais ou menos fim dos anos 60, e os livros ainda são objetos muito caros, de muito pouco acesso, e ele decide fazer uma biblioteca itinerante e levar os livros para as outras pessoas, né? E a gente vai vendo toda uma comunidade ser modificada também, junto com a leitura. Então, para mim foi um livro que a autora, ela conseguiu completar a história de uma maneira muito interessante, porque ela fala sobre sentimento, ela fala sobre amar, ela fala sobre luxúria, ela fala sobre solidão, ela fala sobre a presença dos livros na vida das pessoas e como as pessoas se compreendem mais através dos livros que elas leem. E sabe, é uma completude muito interessante, e a trama se desenvolve de uma maneira muito completa e, ai gente, sei lá, é um livro que eu não consigo explicar muito sobre, mas que eu acho que merece muito ser lido, porque foi uma narrativa muito gostosa e que
e, nossa, eu amei demais. Então, o A Livraria Mágica de Paris e Luzes do Sul são dois livros que se completam, mas que também andam muito bem sozinhos, né? Você não necessariamente precisa ler um para ler o outro, não tem uma ordem de leitura. Eles só são duas histórias que falam sobre o poder do amor, que fala sobre autoconhecimento, que fala sobre jornada, mas que também fala sobre o papel e o poder dos livros na vida da gente. E eu acho que esse tipo de narrativa sempre me conquista, sempre toca muito em mim, porque eu fui mudada pelos livros e eu acho que enxergar personagens que foram mudados pelos livros também traz um peso especial pra gente que tem esse objeto como uma coisa tão importante em nossas vidas. Eu vou deixar pra vocês o link dos livros aqui no box de informações. Vocês podem adquirir, eles estão disponíveis tanto em livro físico quanto em e-book e vale muito a pena conhecer essas histórias. Sério, pra vocês que amam livros, eu acho que vão ser pedidas excepcionais e muito especiais. E lembrando que Luzes do Sul chegou primeiro na caixa da Carina, né? E usando o meu cupom vocês podem aí adquirir a nova caixa da Carina com 10% de desconto. Vou deixar aqui embaixo, corre pra aproveitar. Tô dando uma organizada nas coisas aqui em casa, porque hoje meu cunhado, minha cunhada e meu sobrinho vêm. Eles vão passar o final de semana aqui. Então, acho que essa louça tá suja. Está suja. Então, né? Deixam tudo pronto. Eles devem chegar daqui a tipo 30 minutos, 1 hora. E aí, é isso. Tô dando só uma geral. Ontem fez faxina já, então, tipo, a casa não tá bagunçada. Eu só tô realmente organizando as coisas de última hora, sabe? Eu sempre perco meu banheiro quando a gente tem visita. Mas enfim, já arrumei aqui. Coloquei 3 toalhas limpas para os 3 hóspedes. Já organizei ali, organizei aqui. Então está tudo check. E aí o quarto de hóspedes, que é esse aqui, também já está organizado. Trocamos roupa de cama. Coloquei aqui uma coberta porque, né, os dias estão quentes e frios, então tem uma roupinha nova de cama e uma cobertinha aqui. TV tá aqui, tudo ok, tudo ligado. E meu sobrinho, a gente pensou nele dormir no sofá, né? Porque o sofá abre e vira uma cama de casal. Então, à noite a gente vai montar pra ele, mas aqui fica os pais dele. E é isso, gente. Bom, dei uma organizada aqui nas coisas, agora está tudo ok. E eu vou editar vocês, pelo menos começar a edição de vocês antes deles chegarem. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um pouco confuso, mas enfim, né? As coisas acontecem assim. Se vocês gostaram, lembra, por favor, de clicar no joinha, de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!